Nós vamos falar de alguns deles aqui nessa noite. Então está escrito assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E a Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para quem diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Eu gostaria de ouvir a igreja em uníssono, todas juntos, depois do 3, nós entoarmos esse versículo de número 38. Mas eu queria que você fizesse isso com um ato de fé. Se você não tem fé, se você não crê, se você não quiser, fique à vontade. Mas se você crê, se você concordar com esse texto, esse versículo, e você quiser repetir, após o 3, toda a igreja vai estar repetindo comigo. 2, 3. Então disse Maria: Senhor nosso Deus, o nosso Pai bendito, se há concordância na tua palavra com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós vivemos, na noite de hoje nós concordamos e proferimos com as nossas próprias bocas, com as nossas palavras: se cumpra em mim, segundo essa palavra. Que seja assim, conforme a fé dos seus filhos, dos seus servos nesse lugar, e que a tua palavra se cumpra na nossa vida, para a glória do teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Meus irmãos, como eu disse, o Lucas, ele é detalhista. E o interessante é de que ele já começa trazendo um relato de que no 6º mês, e aí a gente vai entender qual era esse 6º mês exatamente no final, porque o próprio anjo vai chegar para Maria e vai dizer: olha, a tua prima Isabel já está com 6 meses de gravidez, concebeu. Para quem dizia que a estéril não poderia dar à luz a filhos, a tua prima agora já está com 6 meses de gestação.
E por ser ele médico, ele gostava muito de se apegar, de se ater aos pequenos detalhes, porque às vezes são os pequenos detalhes que nos abrem os olhos para grandes coisas. E aí então ele começa dizendo, olha, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma cidadezinha chamada Nazaré. Eu não sei você, mas quando a gente ouve falar em Mauá, ou em Praia de Mauá, a intenção e a impressão que a gente tem é que está se falando da mesma cidade. Uma cidadezinha no final do vilarejo, onde ninguém frequentava muito, onde ninguém dava valor, onde ninguém dava importância, sabe? É nessa cidade que, sem precisar de GPS, o anjo chega. E o anjo chega exatamente no local certo, no local que estava sendo destinado para ele trazer uma palavra, uma profecia. E para quem disse que não existem profecias no Novo Testamento, eis aqui a primeira. Ele está trazendo uma profecia de alguém que vai nascer, e esse alguém será chamado de Filho de Deus, Salvador da humanidade. Então, o anjo está chegando agora na casa de uma mulher em Nazaré, que, digamos, de passagem, uma cidade esquecida pelos governantes, uma cidade que não tinha água encanada, uma cidade que não tinha saneamento básico, uma cidade que não tinha emprego, uma cidade que a iluminação era precária, uma cidade onde os políticos só apareciam de 4 em 4 anos. Parece que eu estou falando de Mauá, mas é Nazaré. Uma cidade esquecida e abandonada pelos intelectuais, porque em Nazaré não tinha nenhuma igreja, não existia nenhum templo, nenhuma sinagoga. E aí então, o anjo chegou em um povoado distante, em um vilarejo com pessoas anônimas desconhecidas, na casa de uma jovem virgem, desposada, noiva de José, e traz a essa jovem uma palavra, uma profecia, e diz a ela, primeiro, ele faz uma saudação que ela não acostumava, ou não era acostumada a ouvir, salve agraciada, salve cheia de graça. Essa é uma expressão, uma saudação que não era comum, e isso chamou a atenção de Maria. Mas o que perturba Maria, de fato, é o anjo ter encontrado ela em um lugar onde ninguém mais poderia encontrar, porque existem improváveis ou coisas improváveis na nossa vida que ninguém pode nos encontrar, que ninguém sabe, mas o próprio Deus sabe, é Ele que visita. Existem corredores, ou vamos dizer, compartimentos secretos da nossa alma, que ninguém pode habitar, que ninguém pode chegar, mas o Espírito Santo de Deus tem a chave, tem a senha, e Ele entra lá todas as vezes que precisar falar comigo e contigo. Deus ainda fala, e Ele fala através de sonhos. Sim, fala. Minha dona contou para mim, e hoje ela mostrou o depoimento da Patrícia Abravanel, uma das herdeiras do Império do Sion Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos. E ela contou exatamente um relato que aconteceu no ano de 2006, quando foram sequestradas. E ela já caminhava, embora sendo o pai dela judeu, embora sendo o pai dela praticante dos costumes judaicos, não a impediu de conhecer Cristo e servir Jesus. E ela dá um relato, ela dá um testemunho muito claro, porque ela diz que um dia ela sonhou que estava em um lugar com uma de suas empregadas, e de repente ela pega a empregada, troca de lugar com a empregada e entra numa jaula onde tinha
Na realidade é o contrário, né? Quando você vai mergulhar onde tem tubarão, você entra numa gaiola, a gaiola afunda e os tubarões estão em volta. Ela diz ao contrário, ela diz que ela entrou dentro de uma gaiola para nadar onde só tinha tubarões. E ela está ali dentro, ela fala que se sente guardada dentro da gaiola com os tubarões. E passou algum tempo e ela foi sequestrada. E quando os sequestradores a rendeu, botou o capuz na sua cabeça e fez ela sentar no carro, disse assim: Patrícia, fica tranquila, você está sendo sequestrada. Aqui quem está falando com você é o tubarão 1 e esse outro é o tubarão número 2. Ela entendeu naquela hora que Deus tinha falado com ela antes que ia guardar ela dentro da jaula, dentro da grade dos tubarões. Então Deus fala, meu irmão. E aí então, a Maria já estava acostumada a falar com Deus, só que dessa vez foi diferente. Porque dessa vez o anjo se materializou na frente dela e trouxe uma saudação que não era de costume e a assustou. E disse para ela: salve agraciada, ou salve cheia de graça. Aí ela fica querendo entender o porquê dessa saudação, e o anjo vai continuar. E o anjo vai dizer: olha só, descerá sobre ti o Espírito Santo e você conceberá e dará à luz um menino. Esse menino se chamará Jesus. É interessante que às vezes quando nós estamos concebendo de uma criança e a gente às vezes não sabe nem o sexo, e hoje tem esse famoso chá de revelação, e aí tá lá, se for menino vai ser o nome tal, se for menina vai ser menino, vai ser o nome tal, menina vai ser o nome tal, aquela coisa toda. Aqui não, aqui o anjo já chega, antes dela conceber já diz qual é o sexo e qual é o nome. E aí agora ela está assustada, porque ela era noiva. Ela estava se preparando para casar. Quem aqui já foi noiva aí? Deixa eu ver, quem foi noiva aí? Noivo e noivo, olha só. Qual a preocupação de uma noiva? A primeira delas é enxoval. A noiva tem preocupação. Como é que vai ser? Compro um lençol? Compro uma colcha? Como é que eu faço? Compro uma panela? Compro uma frigideira? Como é que vai ser? A preocupação do noivo não. O noivo não tem preocupação com nada. O noivo é cabeça de vento. A preocupação com o noivo é só chegar no dia, casar e sair para a lua de mel. A noiva não. A noiva ela está preocupada. Se tem casa, se tem roupa, se tem enxoval. E aí, olha só, é com uma noiva que o anjo chega e dá a ela essa notícia. Ela está envolvida, ou ela está se gastando e se doando, pensando em quê? No seu projeto, no seu plano, no seu propósito. Eu vou casar, eu vou ter uma casa, eu vou ter filhos, como qualquer mulher. E de repente o anjo chega e muda a história dela. Aqui eu começo a pregar para você nessa noite. A primeira coisa que eu queria que você entendesse: Deus nunca vai querer anular os seus sonhos ou matar os seus projetos. Ele só requer de mim e de você que nós priorizemos os planos e os propósitos dele. Não entendi, pastor? É simples assim. É você colocar o seu de lado e começar a fazer o dele. E o Mateus capítulo 6, versículo 33, Sermão do Monte, vai dizer assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as... Quer ser bem sucedido ou quer ser bem acrescentado na face da terra, comece a gerar para Deus aquilo que Ele entregou na sua mão. Só você sabe o que Deus colocou no seu coração. Só você sabe o que Deus falou contigo. Só você sabe o que Ele te acordou na madrugada para dizer: eu preciso de alguém para gerar para mim nessa terra. E a pergunta que não quer calar: está disposta a gerar para o Senhor? Porque quando nós geramos para Ele, é Ele que acrescenta na nossa casa. Lembra da Ana? Senhor, me dá um filho. Se o Senhor me der um filho, eu te devolverei. E sabe o que aconteceu? A mulher que era estéril concebeu, deu à luz um filho, e logo depois Deus deu mais 5 filhos para ela. Deus não quer matar os seus sonhos, Deus não quer matar os seus projetos. Deus só está precisando de alguém que se disponha a gerar algo para Ele nessa geração. 6º mês da gravidez de Isabel, e o anjo vai visitar Maria
Nesse tempo não tinha redes sociais, não tinha grupo de familiar de WhatsApp, não, ela anda muito, e diz historiador que ela anda aproximadamente 200 quilômetros para chegar na casa de Isabel, e quando ela chega na casa de Isabel, ela dá uma saudação, Shalom Adonai, ou seja, a paz do Senhor, e diz a Bíblia que a criança se revolveu no ventre de Isabel, da sua prima. Quando nós geramos para o Senhor, é Ele quem vai testificar aonde quer que a gente chegar. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós hoje queremos justificar para os outros aquilo que Deus está dando para nós fazer. Não tente justificar, não tente convencer ninguém do que Deus falou contigo. O que Deus falou contigo é para você executar. E se Ele te chamou, e se Ele mandou, fique tranquilo, porque Ele vai te sustentar. Deus só precisa de alguém que acredite naquilo que Ele fale e dê o primeiro passo para que todos os outros passos Ele dê com você. Maria estava com medo, estava sim, mas ela disse, Senhor, cumpra-se em mim conforme essa palavra, ou seja, a tua vontade está em primeiro lugar, a tua vontade está no primeiro plano, depois o resto é resto. Agora eu quero te abrir os olhos para uma coisa. Quando nós aceitamos gerar algo para Deus, ou quando nós aceitamos fazer algo para o reino que Deus nos confiou, não queira, ou não pense, que você irá receber apoio de todos. Talvez, você não vai receber apoio de ninguém. Respaldo bíblico para isso? Ela contou para o Zé. Sabe o que Zé fez? Meteu o pé. Ele falou, não vou entrar nessa furada não. Não vou embarcar isso aí não, pô. Vai dar ruim daqui a pouco, cidade pequena, todo mundo está me chamando de... Vou vazar, atualizada a linguagem, ó, vou meter o pé. Aí o próprio anjo que tinha falado com Maria, foi lá falar com ele. Quando a gente tenta justificar o que Deus colocou na nossa mão, confiou para nós, a gente não vai encontrar pessoas que nos apoiem não. Muito pelo contrário, vão virar as costas para nós. Mas se foi Ele que chamou e se foi Ele que falou, mantenha-se firme na posição, porque Ele vai te honrar e Ele vai cumprir na sua vida segundo o propósito dEle. Deus só precisa de um ventre para gerar aquilo que Ele quer gerar nessa geração. Sexto mês, e eu gosto dessa expressão, por isso que eu estou repetindo isso. Sexto mês, sabe por quê? Porque o governo estava totalmente corrompido. Nesse período, e o Lucas vai registrar isso, é o período onde vai acontecer o primeiro imperador, é o César. O César assume de fato como o primeiro imperador porque o seu pai ou o seu tio avô que o criou como filho, após uma carnificina, uma chacina, levantou ou suscitou para si muitos inimigos, e depois de uma perseguição ele morre. Então o César Augusto se levanta para unificar aquilo que estava destruído, destroçado, e aí então vai impor ao povo judeu, ao povo hebreu, o último cativeiro, o cativeiro romano. A gente fala muito do cativeiro egípcio, a gente fala do cativeiro assírio, a gente fala do cativeiro babilônico, mas nós nos esquecemos de falar do cativeiro romano, porque é nesse cativeiro que o governo está corrompido, é nesse cativeiro que os líderes religiosos estão vendidos. Quer ver uma? Quem era Herodes? Herodes era alguém que estava num cargo porque tinha sido nomeado pelo próprio César. Quem eram os sumos sacerdotes? Só poderiam ter um, mas tinham dois, Anás e Caifás. Ou seja, é nesse contexto de uma cidade mergulhada em uma série de práticas e coisas que entristeceram o coração de Deus, que Deus precisava de alguém para levantar uma resposta ou levantar uma bandeira. E é por isso que o Lucas faz questão de relatar que Herodes era o governador, que o César era o imperador, e que os costumes ou os bons costumes estavam todos corrompidos. E então a primeira resposta de Deus para aquela geração não é Jesus, é João, o Batista, que vai ser gerado no ventre de uma senhora chamada Isabel, mulher de Zacarias, da linhagem de Arão, sacerdote.
E é essa mulher quem vai gerar esse filho como resposta a essa geração. Repare que todas as vezes que Deus entrou em ação na Bíblia para falar com que Deus abriu o ventre, abriu a madre de alguém, era exatamente para trazer uma resposta para aquela geração. Era exatamente para falar ou para comunicar algo naquela geração. No tempo, no período em que os juízes julgavam a terra, Deus levantou no ventre de uma mulher estéril, Samuel. No tempo onde uma promessa havia sido dada, para que um grande homem se tornasse pai de uma multidão, ou de grande multidão, Deus abriu a madre de Sara, Deus abriu a madre de Raquel, Deus abriu a madre de Ana, Deus abriu a madre de Isabel. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer a segunda coisa. Às vezes a nossa esterilidade, ela se dá porque ainda não chegou o tempo de Deus cumprir na nossa vida aquilo que Ele tem para nós. E aí Isabel agora está grávida. Maria então foge, passa 3 meses nas regiões montanhosas. E lá, ela teve a confirmação de que aquilo que ela estava gerando era de fato a obra do Espírito Santo. Agora você quer ver uma coisa? Será se quando Maria contou para a mãe dela que ela estava grávida, ela disse assim: "Mãe, eu estou grávida." "Que isso, menina?" "Sim, estou grávida do Espírito Santo." E a mãe dela deve ter perguntado: "Ele mora onde? É parente de quem? Qual é a vila dele, que eu não conheço ele?" Pensa a situação que essa menina está. Ela é uma jovem, ela não tem 15 anos. Segundo o historiador, essa menina tinha 13 anos de idade, José 40. Ela está assustada demais. E eu tenho certeza que ela não se alegrou. Ela teve muito medo. Mas sabia? Às vezes a gente pensa que por estar gerando algo para Deus, ou por estar fazendo algo para Deus, tudo vai dar certo. Você já teve essa impressão? É para Deus, está tudo mil maravilhas. Não, não é. Quando é para Deus é mais difícil ainda. Quando é para Deus é mais complicado ainda. Porque nós temos as obras do mal, o inimigo de nossas almas maquinando, trabalhando, pelejando para fazer calar, para fazer parar, para interromper a obra. Ela não sai desse encontro pulando de alegria: vou gerar o Filho de Deus. Não. E aí eu acho interessante que o Lucas, ele faz questão de dizer quem era de fato da linhagem de Davi. Era o José, não era Maria. Mas eu quero te dar a terceira coisa, que já não vai estar no texto que nós lemos, mas vai estar mais à frente. Quando nós estamos dispostos a gerar algo para Deus, nós temos que entrar nessa, sem querer colher os louros da história, sem querer aparecer mais do que Ele. Importa que nós venhamos a diminuir e que Ele cresça. Quem tem que aparecer é Ele. Se você está fazendo algo e diz que é para o reino e quer que seu nome apareça, desculpa o que eu vou te dizer, mas o que você está fazendo é para você, é vaidade. E se é para você, você vai se cansar, você vai se fadigar, você vai se estressar e você vai parar no meio do caminho. Quantos projetos que nós não conhecemos, que tinha tudo para dar certo e que fracassou, afundou, exatamente porque queriam colher os louros da história, exatamente porque queriam ter o nome nos anais da história. Então, a terceira e última lição que eu aprendo com esse texto é quando os magos vão adorar Jesus. Eles seguem a estrela, entram na estribaria, e quando eles veem Maria, eles adoram ao menino. Eles não adoraram ela. Tem um episódio na Bíblia, no livro do Gênesis,
Sarai, quando entendeu que não podia mais se engravidar porque estava velha, avançada em idade, ela resolveu que poderia ser mãe através de algo que fosse gerado pela vida de outra. E chamou a sua serva Agar e disse: Agar, gera um filho para mim, para que eu cuide, para que eu seja contado como mãe de filhos. Sabe qual era o problema? É de que ela queria ter que seu nome aparecesse na história, mas na realidade ela não poderia ter o nome na história, sendo que o que foi gerado estava sendo gerado no ventre do outro. Não queira que o seu nome apareça por aquilo que o outro tem gerado. E às vezes a gente perde e peca nisso. No período bíblico, quando um irmão morria e esse irmão não deixava filhos, o outro irmão tinha que casar com a cunhada para gerar nela filhos, para que a memória do irmão não morresse. E eles faziam isso, e entendendo de que aqueles que foram gerados não eram deles, mas era do irmão. A terceira lição é dura, porque a Maria poderia facilmente querer o seu nome na história. A Maria poderia facilmente dizer que ela era mãe de Deus. Aspas. A gente conhece, né? Tem alguém que diz aí que de fato Maria era mãe de Deus. Mas ela não pode ser mãe de Deus porque ele não pode ser gerado. Ela emprestou o ventre para que o Cristo viesse ao mundo, para ele não nascer de uma árvore. Porque ele nascendo de uma mulher ficaria fácil dele comunicar com a gente. Se ele sai numa baleia na beira da praia, quem que ia ouvir ele falar? Ele nasceu de uma mulher, ninguém queria ouvir ele. Até os dias de hoje tem pessoas que contestam. Então, a Maria poderia até haver um tempo pensar de que o nome dela iria ser maior do que o nome do filho. Mas os anjos vêm, e eu acho isso interessante, que vêm oferecer adoração e dão ofertas: ouro, incenso e mirra. Eu gosto de falar nisso quando a gente está fazendo um momento de ofertório, porque quem tem um neném, um bebê, que esse bebê receba roupas, é natural. Alguém visitar, levar um pacotinho de fralda. Nos nossos dias leva um pacotinho de fralda, né? Uma parte aqui não sabe o que é isso não, mas teve um tempo que as fraldas não eram descartáveis. Aí as pessoas costumavam dizer que a mãe ela era zelosa pelo filho, quando comprava aquelas fraldas e faziam à mão a chamada bainha. Pouca gente vai lembrar disso aqui, muito pouca gente. E aí então era fazendo as bainhas, cuidando da fralda dos filhos, que as pessoas olhavam e falavam assim: essa é uma mãe dedicada. O Jesus era um bebê e recebeu ouro, incenso e mirra. Sabe para quê? Para que o projeto de Deus não passasse aperto na terra. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que o anjo do Senhor falou com você. Eu não sei o que Deus falou contigo enquanto você dormia. Eu não sei o que Ele confiou às suas mãos. Mas se Ele confiou, descansa o seu coração, porque Ele vai prover recursos. Vai vir dEle. É por isso que às vezes a gente não entende, mas eu acho isso magnífico. As pessoas saem da sua casa e vão para lugares longínquos, distantes, sem saber o que vão encontrar lá, sem saber o que vão comer, o que vão vestir. Chega lá, de repente, uma família abraça e dá roupa, outra abraça e dá um lugar para dormir, a outra abraça e vai levando. E quando você vê, o missionário implantou uma igreja. Eu tenho um amigo que está fazendo missões no interior da Alagoas, lugar muito carente, lugares muito precários. Já abriu mais de 10 igrejas lá. E a igreja que mandou ele para lá, mandou ele com um recurso de R$50 por mês. Falou: ó, cuidado que o mês que apertar, a gente vai segurar. Pensa, de ele falar que comia goiaba verde.
entrava no canavial dos outros para comer cana, escondido. Comia piabinha, aqueles peixinhos cru na beira da vala. Mas chega uma hora que tropeça num lugar e Deus abre uma porta, e aí tem comida, tem roupa, tem cama, tem tudo, e vai fazer a obra, porque a obra é dele. Quem chamou vai garantir o sustento. Às vezes nós vamos passar um aperto, mas se ele chamou, ele vai sustentar. Eu fiz esse rodeio todo para te fazer uma pergunta só. Você está disposto? Você está disposta a gerar? Você está disposto? Ou você está disposta a emprestar o seu ventre para gerar algo para Deus? Essa é uma pergunta que a gente responde para nós mesmos. E nós não respondemos com palavras, nós respondemos com as nossas atitudes. Não adianta você chegar aqui, levantar a mão e falar: não, eu estou disposto. Mas na primeira oportunidade que Deus confia algo à sua mão, você diz assim: não é para mim não. Não tem como. É normal duvidar. Você não pode duvidar e não avançar em direção àquilo que foi prometido. Eu tinha recebido algumas profecias e eu falei igual a Maria. Disseram assim: você vai ser pastor. Eu não era nem evangélico. Eu não tinha nenhuma intenção de me tornar evangélico. E alguém disse que eu ia ser pastor. A minha pergunta é igual a essa da Maria: mas como é que vai acontecer isso? Como é que vai se dar isso? Porque a primeira coisa, quando a gente recebe uma palavra, aí a gente pensa assim: pô, mas eu moro em Mauá, eu moro na pior rua do bairro, na pior casa da rua, a minha família é uma das piores da comunidade. Será que Deus vai falar e vai fazer exatamente através de mim? Sim, é, porque Paulo, o apóstolo, vai dizer que ele escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que são. Ele escolheu aqueles que são indoutos para confundir os doutores da lei. Ele chamou aqueles que são pobres, ele chamou aqueles que são oprimidos, ele chamou aqueles que são rejeitados pela sociedade, para dizer: é essa que eu vou levantar nessa geração. Deus está contando contigo, Deus está contando comigo. A minha pergunta é: está disposto? Está disposta? Quer gerar para o Senhor? E saiba de uma coisa: o dizer aquilo que você disse no final da leitura, que façam-se, cumpra em mim, Senhor, a tua palavra, é porque a nossa palavra é falho. A gente promete e não cumpre. A gente fala e não faz. E aí Deus está falando isso para você essa noite. Não se importe com a geografia, não se importe com a condição financeira, não se importe com a sua posição social, não se importe aonde você mora, aonde você trabalha, ou se você trabalha, ou se você não trabalha, o que você tem ou o que você não tem. Não se importe com nada disso, porque se eu chamei, eu vou cumprir. E se eu falei, eu vou fazer, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que começou na sua vida. Pastor, eu entendi, eu estou disposto, eu quero gerar para o Senhor, eu quero dedicar a minha vida em fazer aquilo que ninguém mais quer fazer. Lembra da oração daquela missionária que o pastor Marcos botou ali? Ela disse assim, ó, a oração dela. Uma jovem, 16 anos, falou: Senhor, dá para mim aquilo que ninguém mais quer fazer e eu farei. Envia povos que ninguém quer amar e eu o amarei. E sabe o que aconteceu? Deus levou uma jovenzinha lá para dentro de Manaus, sei quantos dias de barco, de canoa, no meio de tribo, no meio de índio, para cuidar de um povo que ninguém queria. Quando nós estamos dispostos a gerar para o Senhor, se nós tivermos de fato com o nosso coração voltado para isso, não se preocupe como é que Ele vai fazer. E aí eu gosto de Lucas 1, versículo 38, que para Deus não há impossível. Você só precisa
se disponibilizar, dizer: Senhor, cumpra em mim, segundo a tua palavra, faz em mim. Eu acredito, eu vou nessa, eu vou mergulhar. E aí Deus pega você e faz de você um missionário dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu bairro, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua empresa, aonde você estiver, é contigo que Ele está contando. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero sim. Eu quero que meu ventre possa gerar algo que seja maior do que eu. Eu quero sim. Eu quero gerar algo para o meu Deus que sirva não só para mim nem para minha casa, mas sirva para minha comunidade, sirva para o Brasil, sirva para o mundo. Eu quero gerar algo que seja de fato grande, mas que o meu nome não precise aparecer, desprovido de vaidade. Ontem eu ouvi algo que mexeu comigo. Mexeu comigo não é porque minha filha não. Eu tenho uma filha mais velha, primogênita minha, com 27 anos. Ela tem status de pastora na igreja de VEC. Porque de fato ela age, ela se porta como pastora. É chamada de pastora. Mas ela não é ordenada pastora na igreja. Mas se você ouvir essa história e falar assim: é mesmo, pastor, a tua filha é uma pastora lá. Ela mora em Itaboraí. E Itaboraí virou uma cidade, um polo industrial por causa da Comperj. De maneira que aproximadamente 50% a 60% da população de Itaboraí, eles são pessoas que vieram de fora. De fora, norte, nordeste, e estão lá. Não tem família. Na maioria das vezes é um homem, a mulher e alguns filhos. Aí ela falou que Deus colocou no coração dela de olhar para as mulheres da igreja dela que estão grávidas para ganhar neném. E quem é mãe sabe disso. Uma mulher de resguardo, ela tem que estar de fato resguardada, sem poder fazer muita coisa. Ela entendeu algo. Ela falou assim: olha, essas mulheres agora que ganhar neném, tiver de resguardo, vou fazer um movimento aqui. Fez um movimento na igreja, levantou uma equipe para ir na casa dessas mulheres que estão gestando, que estão ganhando, que estão com uma semana, com 15 dias com o bebê no colo. Aí elas vão, fazem uma faxina, fazem comida, lavam roupa, faz tudo. Aí minha filha idealizou esse projeto. Não só idealizou, como ela é uma das que vai para ajudar a cozinhar, para ajudar a lavar, para ajudar a limpar. Aí eu vou dizer, de fato, ela não é pastora, mas ela age e ela se posta como uma pastora, porque a gente não vê isso da boca de pastores. Então, quando a gente está disposto a fazer algo para Deus, a gente não quer que o nosso nome apareça, a gente quer que o nome dele apareça. E quando é o nome dele que aparece, ele sustenta a obra. O trabalho não te enfada, não te cansa. E sabe o que é melhor? Vai dar resultado para a glória dele. Deixa eu orar contigo nessa noite. Você que entendeu que tem algo que Deus colocou e confiou a sua mão para você gerar. E você está com medo, você está pensando que não vai dar, você está querendo desistir, você não está acreditando. Deus me trouxe aqui nessa noite para ser resposta dessa oração sua. E dizer assim, ó, fala para minha filha, fala para o meu filho, que é eu quem vou sustentar. Se eu falei, eu vou cumprir. Se eu chamei, eu vou abrir o caminho. Eu vou preparar tudo. Ela só precisa emprestar o útero e gerar para mim. Eu quero orar com você. Eu queria que você viesse até aqui à frente.